Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Verena, sou professora de Biologia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e vou ajudar vocês durante essa quarentena com alguns temas relacionados à biologia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre taxonomia, que é um dos conteúdos previstos para o primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Durante essa aula, vocês vão aprender o que é taxonomia. Além disso, eu vou falar um pouco sobre nomenclatura dos seres vivos, sobre reinos, sobre cladogramas e muitas outras coisas. Então sejam bem-vindos a essa aula sobre taxonomia. A taxonomia é a área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. E para que classificar? Qual que é a importância da taxonomia? Bom, nós temos vários e vários seres vivos no planeta. E esses seres vivos têm que ser organizados. É isso que a taxonomia faz. A taxonomia classifica os seres vivos para melhorar o estudo, para facilitar o estudo desses seres vivos. Então, digamos que você aí é um pesquisador. Você está lá na Amazônia e você descobre um serzinho novo, descobre um animalzinho novo. Então, você vai ter que descrever esse novo ser, você vai ter que falar ali como que é o corpo desse animal, se ele tem antenas, quantas patas que ele tem. Você vai ter que descrevê-lo. E vai ter também que dar um nome a ele. Vai ter que nomeá-lo cientificamente. Eu vou ensinar daqui a pouco para vocês como que forma esse nome científico. E vai ter que colocá-los em categorias taxonômicas. Em categorias taxonômicas. Então, a taxonomia, ela faz essa classificação aí do ser vivo. E ela está dentro de uma área maior que é chamada de sistemática. Alguns autores, na verdade, consideram sistemática e taxonomia como a mesma coisa, mas é uma visão um pouco mais antiga. A maioria deles, a maioria dos autores, divide a sistemática em taxonomia e em filogenia. Observem aqui nesse slide. Bom, então a sistemática, ela é dividida aí em taxonomia, que é essa área que eu falei para vocês, que classifica, que descreve, que nomeia os seres vivos para facilitar o estudo. E a filogenia, ela considera outros aspectos. Além dessa classificação, além da taxonomia, a filogenia, ela considera aspectos evolutivos. Ela considera um parentesco evolutivo entre os seres vivos, entre os grupos. Então, se você descobriu, se esse animalzinho aí que você descobriu lá na Amazônia, além de saber quantas patas ele tem, além de saber em que taxon ele vai ser inserido, você tem que saber qual que é a história evolutiva dele, qual que é o parentesco evolutivo. Para isso, tem que analisar outros aspectos além do aspecto morfológico, além da forma. Agora eu vou mostrar para vocês dois sistemas de classificação dos seres vivos. Um sistema mais antigo, que é chamado de sistema artificial, e um sistema mais moderno, que é chamado de sistema natural. Os sistemas artificiais de classificação, então, eles eram mais superficiais, mais arbitrários. Ou seja, os critérios deles eram critérios morfológicos, critérios fisiológicos, não consideravam aí fatores evolutivos nem biológicos. Então, os seres eles eram classificados de acordo com a sua anatomia, de acordo com a sua forma. E também eles eram arbitrários por quê? Porque você escolhia. Eu quero classificar esse animal de acordo com a quantidade de patas dele, de acordo com o tamanho do corpo dele. Quem se move eu quero classificar como animal, quem não se move eu quero classificar como planta. Então, esses eram sistemas artificiais. Um dos defensores desse sistema era Aristóteles. Já os sistemas naturais, eles são mais modernos, e são baseados em fatores biológicos, em DNA, RNA, proteínas, também em fatores evolutivos, considera aí uma relação de parentesco evolutivo, e foi defendido aí por Charles Darwin e por Henning, que eu vou falar no próximo slide para vocês. Dentro dos sistemas naturais de classificação, nós temos então duas vertentes, a evolutiva e a filogenética. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sistemática filogenética. Só noçõezinhas básicas aí para a gente poder entrar no nosso tema de hoje, que é a taxonomia. Então vamos lá acompanhar.
Bom, então noções de sistemática filogenética. Estabelece graus de parentesco evolutivo a partir de comparação molecular. O que é isso? Não é só comparar os seres vivos de acordo com a sua anatomia, de acordo com a sua forma. A comparação ela é feita a nível de molécula também. Compara-se o DNA dos seres vivos, comparam-se as proteínas desses indivíduos para saber esse grau de parentesco evolutivo entre eles. Com base nessa comparação, podem ser feitas árvores filogenéticas. E uma das mais famosas árvores filogenéticas é o cladograma, que eu vou mostrar também para vocês nessa aula. E o cara considerado aí o pai da sistemática filogenética foi o Willi Hennig. Ele era um alemão, né? Ele fez trabalhos aí e ele foi considerado o pai da sistemática filogenética porque ele revolucionou os sistemas de classificação biológica, ele revolucionou esses sistemas antigos de classificação dos seres vivos. Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cladogramas. E o que são cladogramas? São árvores filogenéticas que mostram a sequência evolutiva de um dado grupo de ser vivo, partindo de um ancestral em comum. Vamos analisar esse cladograma aqui, que é um cladograma que mostra grupos vegetais. A palavra cladograma vem do grego clado, que significam ramos ou galhos, e grama, que significa escrita. Então, cladogramas são esses diagramas aqui, ó, que mostram, né, parece mesmo aí com raminhos, com galhinhos de uma árvore maior, que é, no caso, a nossa árvore filogenética. Esse ramo principal aqui é chamado de raiz, que é a base do nosso cladograma. É na raiz que é representado o ancestral comum a esses outros grupos que vocês estão vendo aqui nos ramos terminais, tá? Então, a raiz, ela representa o ancestral comum aos outros grupos do nosso cladograma. Na raiz existem alguns nós. Ó, tem esse nozinho aqui, que dá origem a esse grupo, ou clado, ou ainda ramos terminais. Tem outro nozinho aqui, que dá origem a esse clado de outro grupo de planta. E tem esse nó, que dá origem a dois grupos de planta. Esse primeiro grupo são as briófitas, o segundo são chamadas de pteridófitas, aqui são as gimnospermas e aqui são as angiospermas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês entenderem as diferenças. Mas antes vamos voltar a falar dos nós. Os nós, então, a partir deles surgem os ramos terminais, a partir deles surgem os clados. E eles representam um ancestral comum a dois ou mais clados. Entre esses nós, podem haver algumas características chamadas de apomorfias. Apomorfias são características novas na escala evolutiva. São novidades evolutivas aí que um grupo vai apresentar, um grupo novo vai apresentar e o grupo anterior não vai ter. Como, por exemplo, vamos falar sobre as briófitas. As briófitas são plantas muito simples. Elas não têm raiz, não têm caule, não têm folha e tampouco têm vasos condutores de seiva. Elas são plantas avasculares, que dependem aí da água para reprodução e as substâncias são passadas de célula a célula para elas. As briófitas, então, elas foram as primeiras, o primeiro grupo de plantas terrestres, né, o primeiro grupo de plantas a surgir na Terra, representadas pelos musgos e hepáticas principalmente. E aí, depois das briófitas, surgiram as pteridófitas. Qual que é a novidade evolutiva das pteridófitas? O que elas têm que as briófitas não têm? Qual a apomorfia dela? A presença de vasos condutores de seiva. As pteridófitas são vasculares, são plantas vasculares que têm esses vasos condutores de seiva. Então, ela teve uma novidade evolutiva em relação às briófitas, que são esses vasos condutores. É a apomorfia desse grupo. Tá? Então, aqui temos o nozinho que dá origem às pteridófitas. E aí, né, as plantas elas foram evoluindo, surgiu mais uma apomorfia aí, que é a presença de sementes. Quem tem semente, no caso aqui, as gimnospermas e as angiospermas, elas têm essa apomorfia que os outros grupos anteriores não têm.
E aí surgiu mais uma, que é a presença de flores e frutos, presente apenas nas plantas chamadas de angiospermas. E as características em comum, professora? O que essas plantas têm aí em comum? Bom, briófitas e pteridófitas, por exemplo, as duas dependem da água para a reprodução. Isso é chamado de plesiomorfia. Essas características comuns aí entre dois grupos são chamadas de plesiomorfias. E é importante lembrar, pessoal, que cada raminho desse aqui, a localização dessas ramificações, indica uma ideia de tempo e origem. Ou seja, nesse cladograma aqui, as briófitas surgiram primeiro nessa escala evolutiva, depois surgiram as pteridófitas, depois surgiram as gimnospermas e depois as angiospermas. Esses cladogramas são cladogramas de grupos de animais. O primeiro aqui vai de animais invertebrados até os cordados. Nós temos, então, 9 nós, temos a raiz, que é a base do cladograma, né, o ramo principal, que mostra o ancestral comum a todos esses grupos de animais aqui. E aí nós temos 9 clados, 9 ramos terminais, né, e também 9 nós aí, que deram origem a cada um desses grupos. Do outro lado, nós temos um cladograma de vertebrados, mostrando também aí a raiz, né? A raiz, que é a base, mostra um ancestral comum a todos esses grupos. Os peixes representam um clado, os anfíbios representam outro clado, os répteis outro, as aves outro e os mamíferos outro clado ou ramo terminal desse cladograma. E quem que surgiu primeiro aí nesse cladograma aqui, nesse segundo? Os peixes, né, pessoal? Os peixes foram os primeiros vertebrados a surgir nessa escala evolutiva, nesse cladograma que está representado aqui. Com vários desses cladogramas são montadas as árvores filogenéticas. As árvores filogenéticas são representações gráficas, né, em forma de árvore aí, que mostra a relação evolutiva de vários grupos de seres vivos, de várias espécies. Essa árvore, então, representam os 3 grandes domínios que a gente tem aí. O domínio bactéria, então aqui tem um cladograma mostrando a origem e o parentesco entre essas bactérias. O outro domínio é a árquea, então, mais um cladograma aqui mostrando as árqueas. E o outro domínio que é o eucária, que representam todos os eucariontes. Agora, vamos voltar a falar sobre taxonomia. Vamos falar sobre a classificação dos seres vivos, as categorias que eles são inseridos e as regras para a nomenclatura científica desses seres vivos. Então, só para vocês relembrarem, a taxonomia é a área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Ela classifica, descreve, organiza os seres vivos para facilitar o estudo. Só que ela não leva em conta, ela não se baseia em critérios evolutivos, ou seja, ela não considera relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. A área da biologia que cuida e que fala sobre esse parentesco evolutivo, essas relações evolutivas, é a filogenia, que a gente estava estudando até agora, né, pessoal? Mas, voltando para a taxonomia, quem propôs um sistema de classificação para esses seres vivos foi o sueco, que em português a gente chama de Linneu. O Linneu, ele propôs esse sistema, que era um sistema artificial, aquele sistema mais antigo, mas que é utilizado até hoje. Então, ele propôs esse sistema. Na verdade, já existiam classificações, né, anteriores aí a Linneu, mas elas eram mais superficiais ainda, mais arbitrárias ainda. Então, Linneu enxugou essas classificações e criou o seu próprio sistema de classificação dos seres vivos. Né? O Linneu ele foi muito importante para a taxonomia, foi muito importante para a biologia, porque além de criar esse sistema de classificação, ele também criou regras de nomenclatura para os seres vivos. Ele criou categorias, que são chamadas de categorias taxonômicas ou táxons, e criou também regras para nomear esses seres vivos.
No sistema de Linneu, a unidade básica de classificação é a espécie, que para ele eram grupos de seres semelhantes e imutáveis. O Linneu ele era fixista, ele não acreditava na evolução, ele não acreditava que os seres sofriam mutação, e sim que as espécies eram fixas. Então ele falou ali que as espécies eram seres que eram semelhantes, né, morfologicamente, fisiologicamente, e que eram imutáveis. Agora vamos ver o conceito biológico de espécie. Bom, para a biologia, espécie é um grupo de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes, que é reprodutivamente isolado de outros grupos de organismos. O que significa isso? Que espécie é um grupo de seres semelhantes que são capazes de cruzar entre si, né, de reproduzir e de gerar descendentes férteis. Para vocês entenderem melhor, eu vou usar o exemplo clássico aí da biologia. Imaginem um cavalo e uma égua. Eles são capazes de cruzar entre si e de gerar um descendente que também é fértil, que também é capaz de gerar outros descendentes. Por que eles podem fazer isso? Porque eles pertencem à mesma espécie, eles são da mesma espécie. Então, eles conseguem cruzar, conseguem gerar um descendente fértil. Agora, imaginem uma égua e um jumento. Deixa eu colocar no próximo slide para ficar mais fácil. Então, uma égua e um jumento. Eles até conseguem ali reproduzir, mas eles geram a mula, que não é fértil, que é estéril. Por quê? Porque eles não pertencem à mesma espécie. Então, o conceito de espécie é esse. São seres que são semelhantes e conseguem gerar descendentes férteis. As espécies formam, então, o primeiro nível, o nível de classificação básica de Linneu, que é o nível ali mais específico, né? A unidade básica na classificação de Linneu. Ele criou 7 táxons, ou 7 categorias taxonômicas. Vamos acompanhar quais são essas 7 categorias. Temos lá a espécie, né, que está aqui, o primeiro nível de classificação. E aí, espécies semelhantes são agrupadas em gêneros. Gêneros semelhantes são agrupados em famílias, famílias em ordens, ordens em classes, classes em filos, e filos são agrupados, são reunidos aí em reinos. Notem que os reinos, eles são muito mais abrangentes, né? Eles abrangem muito mais seres vivos que uma família, por exemplo, que uma ordem, né? Que uma espécie. Por exemplo, tem seres que fazem parte da mesma ordem, mas não necessariamente fazem parte da mesma família. Vai sempre englobando, à medida que vai subindo, vai englobando mais seres vivos, vai abrangendo mais seres vivos. A dica para vocês não esquecerem essas 7 categorias, a ordem dessas categorias é reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo aí do maior para o menor. Depois foram criados domínios, que é acima de reino. Mas isso é assunto para um próximo slide, mais lá na frente da aula. Vamos ver como que o cachorro se insere nas categorias taxonômicas de Linneu? Então, ó, nós temos aqui o nosso doguinho. Ele é da espécie Canis familiaris e essa espécie é agrupada em um gênero chamado de Canis. Quem que está nesse gênero, além do nosso doguinho? O lobo, por exemplo. O lobo faz parte da espécie Canis lupus. Eles são parecidos ali, né, com os cachorros, mas eles não são capazes de cruzar com cachorros e gerar descendentes férteis. Eles fazem parte do mesmo gênero, mas não da mesma espécie. Bom, os gêneros, lá, né, o cachorro e o lobo, o gênero Canis, ele é agrupado em uma família, que é a família Canidae, junto aí com outros animais. A família Canidae é colocada aí na ordem carnívora, junto com outros carnívoros, que são agrupados na classe Mammalia, juntamente com todos os mamíferos. A classe Mammalia, ela é inserida no filo Chordata, junto com todos os animais cordados, e eles são agrupados em um reino, que é o reino Animalia, junto com todos os animais. Vocês viram, vocês notaram que vai aí do mais específico para o mais amplo? Vai sempre, né, do nível da espécie, que é o menor nível, o nível mais específico, a unidade básica da classificação,
e vai abrangendo cada vez mais seres vivos até chegar em um reino. Vocês lembram que eu falei que o Linneu foi muito importante para a biologia? Então, além de criar as categorias taxonômicas, ele criou também regras de nomenclatura para os seres vivos, regras de como dar nome aos seres vivos e como esse nome científico pode ser reconhecido aí em qualquer parte do mundo. Então vamos ver as principais regras de nomenclatura para os seres vivos. São várias regras, né, pessoal? Mas eu selecionei aqui algumas que eu considero principais para vocês aprenderem. Bom, nomenclatura de Linneu. A nomenclatura de Linneu ela é também chamada de nomenclatura binominal, porque ela é formada por dois nomes. O nome das espécies, o nome dos seres vivos, é sempre formado por duas palavrinhas. Essas duas palavrinhas, elas devem estar sempre destacadas no texto. Ou seja, elas têm que estar escritas em itálico ou sublinhada. Ou ainda, né, em algumas questões, em alguns textos impressos aí, vocês acham esse nome científico escrito entre aspas. Então, o importante é que seja destacado no texto, né, preferencialmente em itálico, mas pode aparecer também sublinhado ou entre aspas. Outra regrinha. Esse nome científico deve ser escrito em latim. Mas por que latim, professora? Gente, olhem essa orquídea que está fazendo parte aqui do meu cenário. A gente chama aqui no Brasil de orquídea, né? Mas como que ela é chamada no Japão? Como que ela é chamada na Espanha? Como que ela é chamada na China? Não sabemos, né? Mas, através do nome científico, a gente sabe como que essa orquídea pode ser classificada, pode ser chamada em qualquer parte, qualquer lugar desses que eu falei. O latim era a linguagem culta da época lá de Linneu. Então, ele escolheu o latim para padronizar esse nome das espécies, para deixar universal. Outra regrinha. A primeira palavra representa o gênero, também chamado de epíteto genérico, e deve ser escrita com inicial maiúscula. Então, são dois nomes. O primeiro é escrito com inicial maiúscula e representa o gênero. Lembram lá quando eu mostrei a classificação do cachorro? Que ele fazia parte do gênero Canis e o lobo também fazia parte do gênero Canis? Então, se eles têm o primeiro nomezinho ali igual, significa que eles fazem parte do mesmo gênero, né? Canis lupus e Canis familiares. Eles estavam ali no mesmo gênero que era o gênero Canis. A segunda palavra representa o epíteto específico e deve estar escrito com inicial minúscula, sempre com inicial minúscula. Observação: subespécies terão nomenclatura trinomial, não mais binomial, não mais formada por dois nomes, mas sim por três nomes. E os subgêneros são indicados entre parênteses. Aparece aí depois do gênero e ele vai estar sempre entre parênteses. Eu vou mostrar alguns exemplos nesse próximo slide. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o Homo sapiens, que é a nossa espécie, né? Então, eu que estou fazendo essa aula sou da espécie Homo sapiens. Você que está assistindo é da espécie Homo sapiens também. Se tiver um cachorrinho assistindo a aula, o cachorrinho vai ser da espécie Canis familiares. Outro cachorrinho também vai ser da espécie Canis familiares. Quer ele esteja aqui no Brasil, quer ele esteja lá no Japão, ele vai ter o mesmo nome científico, a mesma regrinha de nomenclatura para eles. Mas vamos lá às regrinhas. Então, Homo sapiens, nomenclatura binominal, é formado aqui por dois nomes. O primeiro nome está escrito com inicial maiúscula e representa o gênero. O segundo nome está escrito com inicial minúscula e representa o epíteto específico. Cuidado, tem muito aluno que confunde aí, tem muito aluno que acha que o primeiro nome representa o gênero e o segundo representa a espécie. Mas não, o nome da espécie ele é binominal, né? E está escrito em itálico, tá? Essas são as principais regras de nomenclatura. Segundo aqui, Ascaris lumbricoides, o nome científico da lombriga. Mesmas regrinhas. Escherichia coli, que é uma bactéria. E aqui eu coloquei um exemplo de um subgênero, ou seja, como se fosse um gênero mais específico ali dentro do gênero. Aedes stegomyia aegypti.
Mesmas regrinhas, né? Só que aqui é uma exceção, no caso, é uma nomenclatura trinomial formada por 3 nomes, e aqui é uma subespécie, formada, como se fosse uma espécie dentro de uma espécie, e esse nome é formado por 3, né? Esse nome dessa espécie é trinomial, é formado por 3 nomes aí, mas, o primeiro é sempre maiúsculo, representa o gênero, os outros são minúsculos e tem inicial minúscula, e todos os nomes são escritos em itálico. Outra coisa, pessoal, vocês podem encontrar também a abreviatura SP para falar de espécie. Quando precisar citar uma espécie que ainda não foi identificada dentro daquele gênero, utiliza-se essa abreviatura. Por exemplo, Aedes sp. É uma espécie qualquer dentro do gênero Aedes. E quando precisar falar de várias espécies, quando forem citadas várias espécies dentro daquele gênero que não foram ainda identificadas, utiliza-se a abreviatura SPP. Então, Aedes spp. Várias espécies dentro do gênero Aedes. Bom, pessoal, os conhecimentos biológicos vêm aumentando muito, graças a uma série de fatores. A sistemática é uma das áreas da biologia que mais sofreram mudanças. E essas mudanças trouxeram também novas formas de classificação dos seres vivos. Surgiram novas propostas para classificar os seres vivos. Eu vou citar 2 dessas formas de classificação. A primeira delas foi proposta por Robert Whittaker. Ele dividiu os seres vivos em 5 reinos. Quais eram esses 5 reinos? Reino Monera, Reino Protista, Reino Plantae, Reino Animalia e Reino Fungi. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses reinos. O reino Monera é o reino das bactérias e das árqueas. Bactérias, cianobactérias e árqueas. Esses são seres procariontes. O que são seres procariontes? Vocês têm que lembrar agora, lá do 2º ano do conteúdo de citologia, célula procariótica, célula eucariótica. O que são seres procariontes? São aqueles seres que não têm carioteca, não tem o envoltório nuclear que separa o núcleo do citoplasma, né, que individualiza o conteúdo do núcleo. Então, esses seres procariontes, eles têm essa célula procariótica, né, essa célula que não tem carioteca. É uma célula muito mais simples do que a célula eucariótica, presente aí em outros seres, tá? Além disso, as bactérias são seres autótrofos ou heterótrofos. Tem bactéria que consegue produzir o seu alimento por quimiossíntese e tem bactéria que não consegue, que é consumidora, não produz o seu alimento. Reino protista. Quem faz parte desse reino? Os protozoários e as algas. Eles são seres eucariontes, já tem aí a carioteca, né, o envoltório nuclear, são uni ou pluricelulares. Os protozoários são unicelulares, têm apenas uma célula, algumas algas também, e tem os seres pluricelulares, que têm várias células, que é formado pela maioria das algas. São autótrofos ou heterótrofos. As algas, elas são autótrofas, né? Elas produzem o seu alimento através de fotossíntese. E os protozoários, eles são heterótrofos, eles não produzem o seu alimento, são consumidores. Aqui tem um exemplo de protozoário, que é a Giardia lamblia, que causa a giardíase aí nas pessoas. O reino fungi é formado pelos fungos, como esses daqui que vocês estão vendo na imagem, que é a orelha de pau. Além de orelhas de pau, temos cogumelos, leveduras, bolores, que fazem parte aí desse reino fungi. Eles são seres eucariontes, isso aí vocês já sabem o que é, né? Uni ou pluricelulares, tem fungo que é unicelular, tem fungo que é pluricelular, que tem várias células, que tem mais de uma célula. E eles são heterótrofos por absorção. Eles não produzem o seu alimento, eles absorvem esse alimento do ambiente. Próximo reino, o reino das plantas, o reino Plantae. Ele é formado por seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Produzem o seu próprio alimento por fotossíntese. Exemplos, as plantas que vocês conhecem, né, pessoal? Tem briófitas, tem pteridófitas, tem gimnospermas, tem angiospermas. Então, as plantas fazem parte desse reino aí, que é o reino Plantae. E por último, dos 5 reinos, o reino Animalia, formado pelos animais. Tem o leão, que eu coloquei aí, tem minhoca, gato, cachorro, enfim. Todos os animais
fazem parte desse reino, que é o reino Animalia. Eles são seres eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Eles têm carioteca, têm várias células e não produzem o seu alimento. Eles são heterótrofos por ingestão. Aí, em 1990, surgiu uma nova proposta de classificação para os seres vivos. Essa proposta foi feita por Uzi, um microbiologista alemão que, estudando lá as bactérias, percebeu que elas tinham muitas diferenças moleculares em relação aos outros seres do reino Monera, as árqueas. Então ele falou que as árqueas e as bactérias eram muito diferentes em relação aí às suas moléculas, ao seu DNA. Já os seres eucariontes têm muitas semelhanças. Então ele propôs que fossem criados grupos acima, grupos superiores à categoria taxonômica reino. Ele propôs que fossem criados 3 domínios diferentes. Um domínio para as árqueas, um domínio para as bactérias e um domínio maior para os seres eucariontes, chamados de eucária. Os domínios formam, então, uma categoria taxonômica superior ao reino. Ficaria domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dó-Ré-Fi-Có-Fage. Nas classificações mais recentes, alguns reinos deixaram de existir, como o reino Monera e o reino Protista. Eles ainda são usados como termos coletivos, mas não tem mais um valor taxonômico. Então ele separou em 3 domínios. O domínio bactéria, que tem as bactérias, aqueles seres procariontes, unicelulares. No domínio árquea e no domínio eucária. O domínio árquea é formado por seres em que a maioria são seres extremófilos. Eles vivem em condições extremas, condições adversas, como condições de temperatura muito alta ou muito baixa, ambientes sem oxigênio, ambientes com muito sal e o domínio eucária, que engloba todos os eucariontes. Então, fungos, protozoários, animais e plantas estariam aqui nesse domínio eucária. Para que vocês assimilem melhor o conteúdo, eu separei algumas questões que caíram em alguns vestibulares. Então, vamos ver aí a primeira questão. Eu vou ler para vocês. Essa questão foi do Enem de 2013. Lobos da espécie Canis licans, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis licans estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Uma pergunta. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernest Mayr em 1942, e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Então, está falando aí, que esses seres eles não eram classificados dentro da mesma espécie, lá no século XVIII, mas, de acordo com o conceito de espécie biológica, eles pertencem sim à mesma espécie. Por quê? Letra A. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes. Ser morfologicamente semelhante, ser parecido fisicamente, anatomicamente, significa que faz parte da mesma espécie? De acordo com o conceito biológico? Não, né, pessoal? Então, vamos descartar essa letra A. B. O fluxo gênico entre as 3 populações é mantido. Ok, correto. Se eles são capazes de cruzar, de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, o fluxo gênico, o fluxo de genes, está mantido aí entre essas populações. E isso caracteriza uma mesma espécie. Letra C. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Nicho ecológico é o modo de vida do indivíduo dentro do ecossistema. São os comportamentos dele ali no ecossistema. Isso não quer dizer que ele é da mesma espécie. Então, letra C, descartada. D. Todos têm o mesmo ancestral comum. Isso também não caracteriza ser de uma mesma espécie. E nem a letra E, pertencem ao mesmo gênero. Pertencer ao mesmo gênero não significa que pertence à mesma espécie. Então, a alternativa correta é a letra B. O fluxo gênico entre as 3 populações é mantido. A próxima é da PUC do Rio de Janeiro. Um entomólogo, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujos caracteres
não se encaixavam naqueles característicos dos gêneros de sua família. Isso levará o cientista a criar. Então, a pessoa lá que estuda os insetos, ele descobriu um inseto diferente, que não se encaixava naqueles gêneros de insetos que ele tinha. Então, ele teve que criar uma nova família com um novo gênero, somente uma nova espécie, um novo gênero com uma nova espécie, uma subespécie ou uma nova ordem com uma nova família. Bom, gente, se aquele inseto não se encaixava nos gêneros, então teve que criar um novo gênero, né? E se teve que criar um novo gênero, teve que criar também uma nova espécie. Se eles fazem parte do mesmo gênero, eles vão fazer parte da mesma família, da mesma ordem, da mesma classe, mas não da mesma espécie. Eles vão fazer parte de espécies diferentes. Então, a alternativa correta é a letra C, um novo gênero com uma nova espécie. Os domínios Arquea e Bactéria englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como: letra A, membrana plasmática e organelas membranosas. Não. Arqueas e bactérias têm membrana plasmática, mas elas não têm organelas membranosas. Tem apenas ribossomos que não têm, são organelas que não têm membranas. B. Inclusões citoplasmáticas e envoltório nuclear. Errado. Seres procariontes não têm envoltório nuclear, não têm carioteca. C. Moléculas de DNA lineares e plasmídios. Plasmídio é o DNA circular das bactérias, né? E eu já falei para vocês que o DNA, que as moléculas entre bactérias e arqueas são diferentes. Então não pode ser a letra C também. Letra D. Material genético disperso e ribossomos. Aí sim, a letra D está correta. Então, eles têm em comum, já que eles são seres procariontes, o seu material genético não está lá dentro do núcleo, envolvido com a carioteca, com a membrana nuclear. Ele está disperso no citoplasma, tanto nas arqueas quanto nas bactérias. E eles apresentam ribossomos, né? A única organela que não é membranosa e que é a única que está lá nos dois é o ribossomo. Então, letra D, material genético disperso e ribossomos. E a próxima é uma questão aí de cladograma. Observe esta representação de parte de uma árvore evolutiva, parte de uma árvore filogenética, né? Com base nessa representação, é incorreto afirmar que: letra A enguia, o tritão, o lagarto e a cobra possuem ancestral comum. Sim, pessoal, esses seres que estão representados aqui nesse cladograma, eles têm um ancestral comum, que está representado aqui pela raiz do cladograma, que é a base, né? Ela mostra o ancestral comum a todos esses indivíduos que estão aqui nesse cladograma. Então, a letra A está correta, não pode marcar. Letra B. A especiação dos lagartos foi anterior à do tritão. Especiação é formação de novas espécies. E o cladograma mostra também quem surgiu primeiro aqui na escala evolutiva. Nesse cladograma surgiram primeiro as enguias, depois os tritões, depois os lagartos e as cobras. Então, a letra B está falando que o lagarto veio antes do tritão. Está errado, né? Primeiro surgiu o tritão e depois surgiram os lagartos. Então, a letra B está incorreta. É a letra que a gente tem que marcar. Letra C. As cobras são mais aparentadas com os lagartos que com as enguias. As cobras são mais aparentadas com o lagarto do que com as enguias. Ó, a cobra e o lagarto, eles saem aqui, eles têm o mesmo nó. Então, isso significa que eles têm um ancestral comum mais próximo aí do que a cobra e a enguia. A letra C está correta. Letra D. Parentes distantes nessa árvore podem apresentar semelhanças fenotípicas. Sim, pessoal. Mesmo estando distantes aí em um cladograma, em uma árvore filogenética, podem existir semelhanças fenotípicas, semelhanças morfológicas, né? Isso não significa que eles têm que estar próximos ali em um cladograma. Então, a alternativa incorreta, aí a alternativa que a gente tem que marcar é a letra B. A especiação dos lagartos foi anterior à do tritão. Mais uma questãozinha. A ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum, onde cada grupo possui um subgrupo.
o qual possui outro subgrupo, e a cada reagrupamento as similaridades ficam cada vez mais acentuadas. A classificação básica dos seres vivos está constituída em ordem decrescente, com as seguintes categorias taxonômicas principais. Então, as categorias taxonômicas, elas estão organizadas aí em ordem decrescente, do mais abrangente para o menos abrangente, nessa questão aí. Letra A. Reino, filo, classe, ordem, família, espécie e variedade. Letra B. Reino, filo, classe, subclasse, família, ordem, gênero e espécie. C. Filo, reino, ordem, classe, família, gênero, espécie e variedade. D. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E E. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e subespécie. É só lembrar aí daquela dica. Qual foi a dica que eu dei? Reficofage, para saber a ordem, a sequência aí em que os seres vivos são agrupados nessas categorias taxonômicas. Então, do maior para o menor, seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Qual que é a letra que tem essa ordem correta? Letra D. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra D. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E vamos para a última questão, a questão aí da Unifesp. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, são encontrados o pau-d'arco, Tabebuia serratifolha, a caixeta, Tabebuia cassinoides, e alguns ipês, Tabebuia áurea, Tabebuia alba e Cibistax anticifilítica. O cipó de São João, Pirostédia venusta, é também frequente naquela região. Considerando os critérios da classificação biológica, no texto são citados. Então, ele quer saber quantos gêneros e quantas espécies tem nesse textinho aí. Lembrem que na nomenclatura científica, o nome ele é binomial, né? E o primeiro nome significa o gênero. Então, quantos gêneros nós temos aí? O gênero Tabebuia é um gênero. O gênero Cibistax, outro. Então, 2 gêneros. E o gênero Pirostégia, 3 gêneros nós temos aí nesse texto. E agora, quantas espécies? De quantas espécies ele falou aí? Ó, uma é o pau-d'arco, então uma caixeta, 2 espécies. Quantos ipês nós temos? 1, 2, 3. 3 ipês. Então, por enquanto, 5 espécies. E o cipó de São João representa aí uma outra espécie, a Pirostédia venusta. Então, 6 espécies. Qual que é a letra? 3 gêneros e 6 espécies. Letra C é a alternativa correta. Nesse textinho aí, ele deu 3 gêneros e 6 espécies. Então, essa foi a aula de hoje, a aula sobre classificação dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Então, bons estudos e até a próxima vídeo.